Sabe quando fechou a inflação agora em setembro? Segundo dados oficiais do IBGE, a inflação acumulada pelo IPCA nos últimos 12 meses bateu os 2 dígitos, chegou a 10%. Sendo que se considerarmos apenas os setores de alimentação, transporte e habitação, essa alta nos preços foi ainda maior. O que explica esse aumento? Quais são os impactos da inflação na sua vida? Mesmo com essa Selic subindo, será que vale a pena agora investir na renda fixa? Como se proteger de toda essa inflação? Se liga que eu vou te contar tudo agora nesse vídeo. Meu nome é André Araújo e, de maneira simples, podemos definir a inflação como a perda do poder de compra da moeda, ou, em outras palavras, como o aumento generalizado dos preços. O pãozinho na padaria, lá em 2000, custava 5 centavos. Hoje em dia ele é no quilo, mas deve custar 10 ou 15 vezes esse valor. Ainda em 2000, um carro popular custava cerca de 10, 12 mil reais. Hoje em dia, em 2021, você não compra um carro por menos de 40, 50 mil reais. E esses aumentos não significam que os pãezinhos ou que os carros valorizaram, e sim que o nosso dinheiro perdeu valor e agora compra menos coisas. Dessa forma, os produtos e serviços ficam mais caros. Basta ver que R$100 lá no começo do Plano Real, em 1994, eles enchiam o carrinho do supermercado e hoje eles não compram quase nada. Isso porque se atualizarmos esses R$100 lá de 94 para os dias de hoje, ele daria a mesma coisa que cerca de R$14. Ou seja, se por um acaso você guardou R$100 debaixo do colchão lá em 94 e achou eles agora, saiba que esses R$100 vão comprar a mesma coisa que R$14 compravam lá em 94. O economista Milton Friedman dizia que a inflação é sempre um fenômeno monetário, ou seja, o aumento da oferta da moeda acaba ocasionando um aumento dos preços. Tanto em 2020 quanto em 2021, principalmente influenciada pela pandemia, que se viu foi os governos do mundo todo optando por uma política de expansão monetária. Ou seja, eles aumentaram a oferta de moeda da sua economia. Ou, em outras palavras, eles criaram dinheiro e distribuíram parte desse dinheiro para a população em forma de auxílios, por exemplo. E esse aumento do dinheiro em circulação, por si só, já causaria a perda do poder de compra da moeda. Porém, a combinação dessa política com a diminuição e manutenção de juros baixos traz um componente ainda mais favorável à inflação, que é a questão do câmbio. A taxa Selic baixa ajuda a depreciar o câmbio, ajuda a depreciar o real. Pois imagine que você é um investidor. Você tem dois investimentos de mesmo risco, o A e B. Só que o A paga mais dinheiro que o B. O A tem uma rentabilidade maior que o B, sendo que os dois têm o mesmo risco. Qual que você investiria? Tem o mesmo risco, eu tenho mais retorno em A, eu vou investir em A. Agora imagine que você é investidor estrangeiro e tem duas opções de investimento de risco parecidos, como o Brasil e o México, por exemplo. Só que a rentabilidade real no Brasil é 3 vezes menor do que aquela do México. Em qual desses países você investiria? No que paga mais, certo? No México. Então o capital não vem para o Brasil, ele acaba saindo do Brasil. Só que esse capital é em dólar, e com menos dólar no Brasil, ele fica escasso, como tudo que é escasso sobe de preço. O dólar, portanto, valoriza frente ao real. Por isso ainda vemos o dólar cada vez mais caro. O real depreciou só em 2020 mais de 30% e agora segue depreciando também em 2021 e com performance pior do que os seus pares emergentes. E muito se engana quem pensa que o dólar alto é um problema só para quem viaja para o exterior. Isso porque as commodities como o arroz, o trigo, o açúcar, o combustível são todos cotados em dólar. E com o dólar mais caro, se o dólar sobe de preço, o que acontece com o preço desses produtos? Ele aumenta também. Então tudo fica mais caro, levando a inflação para cima. Além disso, com o dólar mais alto, as exportações aumentam e as importações diminuem, tornando a oferta de produtos aqui no Brasil menor. Com menos oferta, o preço aumenta. E tudo isso está escancarado toda vez que você vai no mercado ou vai abastecer o seu carro no posto. E também já está aparecendo forte nos índices oficiais de inflação, como o IPCA e também o IGPM. E se esse vídeo está fazendo sentido até aqui, não esquece de deixar o seu joinha, combinado? No Brasil, o principal índice para medir a inflação é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA. Esse indicador serve como referência para a meta de inflação e também para a taxa de juros. E o IPCA ele mede a variação de uma cesta de produtos e serviços consumidos pela população. E o resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. E o que é essa tal de cesta de produtos e serviços? O IBGE faz uma pesquisa mensal para verificar o que a população consome. Arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, combustível, escola, cerveja. E ao mesmo tempo o IBGE investiga quanto do rendimento familiar é gasto na compra desses produtos. E a sigla A do IPCA significa amplo, ou seja, envolve uma parcela maior da população. O IPCA aponta mensalmente a variação do custo de vida médio de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. A cesta, portanto, pode não ser a mesma daquela que você consome, já que 1 a 40 salários mínimos é um intervalo muito grande. Logo, a sua variação de preço individual pode ser maior ou menor do que aquela medida pelo IPCA. E no seu orçamento doméstico, para o seu dinheiro não virar pó, você precisa lidar com essa inflação particular. E essa inflação particular ela é muito pior para quem tem menos dinheiro, pois se o preço do mercado aumenta 20%, por exemplo, isso afeta muito pouco o rico, pois uma parcela pequena do seu rendimento mensal vai para essas compras no supermercado, por exemplo. Agora a classe média será um pouco mais afetada, pois uma porcentagem maior do dinheiro que ela recebe vai para pagar essas despesas de mercado. Isso vai afetar consideravelmente e muito forte quem está desempregado e quem ganha pouco dinheiro, justamente porque as compras de mercado representam um percentual muito grande da sua renda mensal.
Ah, mas tem Bolsa Família e auxílio emergencial que alivia a situação dos mais pobres. O que temos que entender é que isso é dar com uma mão e tirar com a outra. Dá o dinheiro para a população através do auxílio emergencial e retira esse dinheiro da população através da inflação, que na verdade é como se fosse um imposto oculto. Ou seja, investir não é coisa para rico. Investir é fundamental, principalmente se você não é rico, se você é pobre ou está na classe média. Esse aumento da inflação que estamos vendo agora é muito preocupante, principalmente se você ainda não investe. E caso já invista, note também que a inflação diminui a rentabilidade real das suas aplicações. O ganho real é o ganho acima da inflação. Em outras palavras, o seu rendimento nominal subtraindo da inflação e dos impostos. O que acontece com frequência é que o investidor tem ilusão de aumento de patrimônio, porque ele vê na tela o seu dinheiro aumentar, porque as taxas de juros estão altas, ele está investindo mesmo na renda fixa e o seu dinheiro cresce. Porém, com a inflação alta, o que acontece é que o seu dinheiro perde valor, o seu poder de compra diminui, o seu dinheiro passa a valer menos. Veja que a taxa Selic, na data que eu gravo esse vídeo, está em 6,25% ao ano e o CDI está em 6,15% ao ano. Portanto, se eu investir no investimento que me paga 100% do CDI, ele vai me pagar 6,15% ao ano de rentabilidade nominal. Só que a inflação está em 10% ao ano no acumulado. Ou seja, eu vou ter uma rentabilidade real aqui de menos 3,75%. Sem contar que a nossa inflação particular pode ser maior do que esse 10%, o que pioraria pra gente. E ainda não podemos esquecer do imposto de renda sobre os seus ganhos da renda fixa, que são tributados segundo essa tabela regressiva aqui. Ou seja, se eu manter pelo menos 2 anos o meu investimento, eu vou pagar 15% de imposto de renda. Ou seja, o meu rendimento na prática não seria de 6,15% ao ano, seria entre 4,76% e 5,22% ao ano. Ou seja, a rentabilidade real é esse valor menos 10%. Na prática, eu estou perdendo cerca de 5% ao ano em termos de rentabilidade real, em termos de poder de compra do meu dinheiro. Eu nem vou falar da poupança aqui, que na verdade ela rende 70% da Selic, ou seja, a sua rentabilidade real, seu poder de compra será ainda mais negativo. Portanto, você precisa ter ciência da inflação e procurar ativos que vão te defender dela, que vão trazer um retorno acima da inflação para você. Caso contrário, infelizmente, você estará mais pobre a cada dia. Porém, antes de sair investindo em ativos arriscados, lembre-se de diversificar sua carteira. Diversificar entre ativos e classe de ativos. Dessa forma, sua carteira estará sempre blindada em qualquer cenário. Daí que além de ganhar dinheiro, você não vai precisar ficar se preocupando com o mercado, não vai ficar precisando acompanhar seus investimentos o tempo todo. Eu expliquei como montar a sua carteira de investimentos blindada, diversificada, em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Recomendo fortemente que assista. Agora me conta aqui embaixo nos comentários como está a sua inflação particular, quais itens têm pesado mais no seu bolso. Se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu colocar um novo conteúdo por aqui. E me segue lá também no Instagram, @eu.andrearaújo. Eu respondo dúvidas, faço lives, mostro a minha rotina de engenheiro e investidor e eu tenho certeza que a gente vai se conectar muito mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.